Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Perla Alves. Gente, hoje a gente vai começar a falar de um assunto muito importante, que é a área de sintaxe. Como vocês sabem, a área de sintaxe é extremamente importante, porque cai sempre em várias provas que a gente faz por aí. Então, basicamente, para a gente entender o que é a sintaxe, coloquei esse resuminho aqui. Sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras na frase e a das frases no discurso. Então, basicamente, posição de termos, né? Bem como a relação lógica das frases entre si. Ao emitir uma mensagem verbal, o emissor procura transmitir um significado completo e compreensível. Para isso, as palavras são relacionadas e combinadas entre si. A sintaxe é um instrumento essencial para o manuseio satisfatório das múltiplas possibilidades que existem para combinar as palavras e as orações. Então, a sintaxe vai dar conta de todas as posições dos termos dentro das frases e das frases dentro do texto. Ou seja, tem tudo a ver com a parte também de redação. A gente precisa entender de sintaxe para escrever uma boa redação. Além de ler, é claro, como eu sempre digo para vocês. Então, vamos lá. Dentro de sintaxe, nós já estudamos sobre frase, oração e período, que foi a nossa última aula que eu postei aqui para vocês. Então, eu coloquei aqui somente para recapitular, certo? Só um minutinho. A frase, como vocês sabem, é um enunciado organizado que tem sentido completo. A oração é um enunciado organizado em torno de um verbo ou uma locução verbal e pode ou não ter o seu sentido completo, como vocês viram, algumas orações são completadas, os seus sentidos são completados por outras. E o período, que é o enunciado organizado, que é identificável facilmente pela pontuação, com uma ou mais de uma oração. Agora, eu quero falar para vocês sobre os termos essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado. Para a gente começar, vamos falar de sujeito. O que é o sujeito? É o ser sobre o qual se fala alguma coisa, se declara algo. E as posições que o sujeito pode aparecer dentro da oração. Normalmente, o sujeito aparece primeiro e o seu predicado aparece depois. Mas nem sempre vai ser assim. Quando ele aparecer sujeito primeiro e o predicado depois, significa que a frase, a oração, está na ordem direta, sequência natural. Quando ele aparecer fora dessa sequência, significa que o texto, a oração, está em ordem inversa. Então, se o predicado estiver primeiro, se o sujeito estiver no meio, se ele não estiver no começo, vai ser ordem inversa. Vamos ver alguns exemplos. O aluno estudava atentamente. De quem eu falo? Já que o sujeito é o ser sobre quem se fala, se declara alguma coisa. De quem eu falo? Do aluno. Então, perceba que o sujeito aparece logo no comecinho dessa oração. O aluno, e o que eu estou falando desse aluno aparece logo em seguida, que é o predicado. Estudava atentamente. Já na segunda frase, estudava atentamente. O aluno, observe que é a mesma informação, a mesma mensagem, eu só mudei a ordem, então o sujeito vai aparecer lá no final. Na primeira está na ordem direta, mas aqui na segunda o sujeito foi para o final, então aqui já não é mais ordem direta, e sim a ordem inversa, como eu falei bem aqui para você. Atentamente o aluno estudava. Olha o aluno onde vai aparecer. É o mesmo sujeito sempre, porque é a mesma mensagem, eu só mudei as ordens, e ele apareceu agora ali no meio da oração. Então, ordem inversa. E estudava o aluno atentamente. O aluno também apareceu ali, só que o verbo agora apareceu primeiro. Então, todos esses três exemplos aqui de baixo estão na ordem inversa, enquanto somente o primeiro está na ordem direta, que é o sujeito primeiro, depois o predicado. Bem fácil. Agora vamos falar sobre o núcleo do sujeito. O núcleo é sempre a palavra principal de um termo. E o termo, no caso que nós estamos falando aqui, é o sujeito. Então, olha só. Um gato de pelos longos dormia no telhado. Quem é o sujeito aqui? Um gato de pelos longos. Mas você percebe que tem muitas palavras aqui dentro desse sujeito. Como eu vou saber, então, quem é o núcleo? Eu não acabei de dizer que o núcleo é sempre a palavra principal? Então, dentro dessa caixinha, um gato de pelos longos, quem é a palavra principal? Quem é a palavra mais importante? Só pode ser
gato. Então, aí é o núcleo do sujeito. Isadora e Carlos vieram aqui em casa. De quem eu falo? De Isadora e Carlos. Esse é o sujeito. Mas aqui eu tenho 2 seres. E eu não posso isolar, dizer que um é mais importante do que o outro. Então, aqui eu tenho 2 núcleos. Um sujeito, portanto, com 2 núcleos. Um bando de pássaros sobrevoava a cidade. Quem sobrevoava a cidade? Um bando de pássaros. Mas quem é o núcleo desse sujeito aqui? De quem eu estou falando? Bando, que é a palavra que remete a esse conjunto de pássaros aí. Então, o núcleo do sujeito é aquele termo dentro do sujeito que é mais importante. Agora sim, vamos aí anotar sobre os tipos de sujeito, tá? Os sujeitos basicamente podem ser classificados em determinados e indeterminados. Os sujeitos determinados são simples, compostos, ou oculto, desinencial e elíptico. Esse oculto, desinencial e elíptico é o mesmo sujeito, só que ele tem esses 3 nomes. E o sujeito indeterminado, como vocês podem ver, é só ele mesmo, não tem outras subclassificações. E temos ainda a oração sem sujeito, que a gente vai entender um pouquinho mais pra frente. O sujeito simples, que é o mais fácil de todos. Ele possui apenas um núcleo. Eu acabei de explicar o que é um núcleo, então vai ficar fácil de você entender. As crianças tomaram o pote todo de sorvete. De quem eu estou falando aqui nessa frase? Quem é que tomou o pote todinho de sorvete? As crianças. Então, aqui você percebe que só tem uma palavra como núcleo, por isso que esse sujeito é chamado de sujeito simples, com apenas uma palavra como núcleo. Alguém esqueceu essa caneta aqui, esta caneta aqui. Então, alguém, como ele é o sujeito e ele é só uma palavra, fica ainda mais fácil. Só tem uma palavra no sujeito e ela mesma é o núcleo. Alguém esqueceu, não se sabe quem, mas essa palavra alguém representa o sujeito, tá? Ontem nós compramos um lindo quadro. Então, nós é a palavra que está destacada aí como sujeito. E como é uma única palavra, também é um caso de sujeito simples. Muito fácil. Sujeito composto já é um pouquinho diferente. Ele vai ter mais de uma palavra como núcleo. Por isso que ele é chamado de composto. Lembre-se, não é para você dizer que existem 2 sujeitos, tá? Na mesma oração. É um sujeito com mais de um núcleo. Por isso que ele é composto. Então, quando eu digo homens e mulheres devem ser tratados igualitariamente, eu estou falando de quem? De homens e mulheres, 2 seres. E aí, dentro desse sujeito, as palavras que se destacam como núcleo são homens e mulheres. Por isso que esse sujeito aqui é chamado de sujeito composto. Naquele dia, Pedro, Carol e André jogaram juntos. De quem eu falo? De Pedro, Carol e André. 3 pessoas. Então, as 3 palavrinhas são núcleos. Por isso que ele é um sujeito composto. Sintaxe e estilística são áreas da gramática. A gente está estudando sintaxe agora. Então, sintaxe e estilística são 2 coisas igualmente importantes dentro desse texto. Então, elas 2 são núcleos. Então, o sujeito composto é aquele que vai apresentar mais de um núcleo, mais de uma palavra importante dentro do sujeito. Seguindo, sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Como eu falei para vocês, ele pode ser chamado dessas 3 formas. Todas as 3 estão corretas e são aceitas. Você pode usar qualquer uma das 3. O sujeito oculto, ele não vai aparecer claramente na oração como o sujeito simples e o sujeito composto. Mas, como esse próprio nome sugere aqui, o sujeito desinencial, a gente já estudou as desinências verbais em outras séries, né? Outros anos, a gente consegue identificar rapidamente, facilmente, quem é o sujeito através da desinência que vai aparecer no verbo. O que é a desinência? Aquele finalzinho, tá? Aquela partícula final dentro do verbo que aparece lá depois do radical. Então, vamos lá. Como que eu vou saber quem é o sujeito da oração, já que ele está oculto? Ele está oculto, mas ele existe, tá? Iremos à praia no próximo domingo. Como eu vou saber quem é o sujeito aí? A partir do verbo, observe lá o verbo. Iremos. O radical desse verbo, né? Ir, que ele é bem curtinho, mas ele apresenta essa desinência aí, ó. Mos. Iremos.
iremos. Então, mos é uma desinência que remete apenas a uma pessoa do discurso. Então, só pode ser nós iremos. Porque eu não posso dizer eu iremos, tu iremos, ele iremos, eles iremos. Nenhuma delas vai combinar. Mas nós iremos dar certo. Então, a única desinência possível aqui, a única pessoa possível para essa desinência é o nós. Portanto, o sujeito oculto aqui é nós. Cheguei atrasada. Bem mais fácil. Não preciso dizer eu cheguei atrasada. Porque se eu disser eu cheguei atrasada, aí deixa de ser um sujeito oculto e passa a ser um sujeito simples. Porque eu vou estar lá com a palavrinha eu. Mas quando eu digo só cheguei atrasada na aula, pela desinência ei, pela terminação ei, você já identifica quem é que chegou atrasada na aula. No caso, eu. Dormiu até tarde. E aí? Ele dormiu, porque é a única que combinaria aí, né? Dormiu até tarde. Então, vamos lá. Sujeito oculto, sujeito desinencial e sujeito elíptico. Ele é chamado de elíptico também porque existe uma figura de linguagem chamada elipse, que vai fazer esse mesmo recurso aí. Para evitar uma repetição, você vai entender pelo contexto. E o contexto aí, no caso, é a desinência, tá? Que aparece no finalzinho do verbo. Mais um tipo de sujeito, o sujeito indeterminado. Não confunda sujeito oculto com sujeito indeterminado, tá? O sujeito indeterminado ele vai aparecer de duas maneiras. Ele pode aparecer de duas formas. Vamos saber como. A primeira delas é colocando o verbo na terceira pessoa do plural, né, que é eles, em frases isoladas, tá? Não pode ser uma frase onde eu já tenha citado quem é o sujeito antes, porque aí pelo contexto vai dar para saber. Então vamos ver um caso. Sujaram a sala toda. Falei essa frase sem nenhum contexto prévio. Se eu chego e digo sujaram a sala toda, tem como eu saber quem sujou? Aí você pode dizer, a pessoa é eles. Sim, mas eles quem? Ou elas quem? Então fica indeterminado por não se ter uma certeza, não se ter nenhuma definição correta, acertada sobre quem é que praticou aquela ação, que no caso aí foi de sujar a sala. Sujaram, sabe-se que aconteceu, mas não se sabe quem foi. Falaram mal de você. Falaram. Quem falou? Pode ser que eu até saiba, mas eu não estou querendo declarar nessa oração, você percebeu? Falaram. Eu poderia dizer quem, mas como eu não disse, fica aí, né, indefinido. Por isso que é chamado de um sujeito indeterminado. Alguém praticou a ação, alguém falou mal de você, mas eu não vou dizer quem foi, ou eu não sei quem foi, tá? Ele pode aparecer dessas duas formas, ou porque eu não sei, ou porque eu não quero dizer. A segunda forma de se fazer um sujeito indeterminado, colocando o verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula se. Se. Essa construção ocorre com verbos que não apresentam complemento direto, ou seja, não pode ser um verbo VTD. Então pode ser com verbos intransitivos ou com verbos transitivos indiretos ou com VL, verbo de ligação. Vamos ver todos os exemplos. Vive-se melhor agora. Verbo na terceira pessoa, singular, vive, mais o se. Vive-se. Fica indeterminado porque não se sabe quem é que está declarando isso, né? Vive-se. Quem que vive melhor? Tá no geral, tá generalizando. E esse verbo aqui, o viver, é intransitivo. Precisa-se. Que precisa de algo. Verbo transitivo indireto. E aí ele tá na terceira pessoa, precisa, mais o se. Outro caso. Sempre se fica tenso nessas situações. Ficar, como você sabe, é um verbo de ligação. E aí eu vou ter o se agora antes. Então perceba, o se pode estar antes ou pode estar depois, né, do verbo. Tanto faz. Mas são as duas maneiras de se fazer o sujeito ficar indeterminado, sem se saber quem exatamente praticou aquela ação. Oração sem sujeito. Olha que interessante. Apesar do sujeito ser um termo essencial, ser considerado como um termo essencial da oração, existem também as orações sem sujeito, que são aquelas que, obviamente, vão vir com verbos impessoais, verbos que não apresentam o mesmo sujeito. Esses verbos são quais? São verbos que representam fenômenos naturais, porque para um fenômeno natural acontecer não depende de nenhum de nós, como no exemplo aqui, ó, choveu muito hoje.
Quem choveu? Choveu. Não tem sujeito. Não precisa de nenhum de nós para que chova. Nenhuma ação humana, né? De ninguém. Ali ventava. Outro fenômeno natural. Não precisa de nenhuma ação nossa para acontecer. Outro caso. Verbo haver significando existir ou acontecer. É um outro caso de verbo impessoal. Quando o verbo haver significar existir ou acontecer. Havia poucas pessoas na reunião. Tá? No sentido de existiam poucas pessoas na reunião. Por isso que é oração sem sujeito. São regras gramaticais. Houve algum problema? Aconteceu algum problema? O verbo haver, com esses dois sentidos, vai indicar que é uma oração sem sujeito, porque ele vai ficar impessoal. O verbo haver e o verbo fazer, quando eles indicarem tempo. Há anos que não o vejo. Há anos. Então tá impessoal. Faz meses que não assisto às novelas. Faz meses. Esse verbo aí vai ficar sem sujeito. E o verbo fazer, estar ou ser, quando eles indicarem algum fenômeno natural ou de tempo. Faz frio aqui, já está tarde, ou são 2 horas. Essas aqui vocês precisam anotar, porque são regras gramaticais, e que conforme vocês forem estudando, aí sim vocês vão internalizando para poder compreender. Então, oração sem sujeito são aquelas que vão aparecer com verbos impessoais. Então, você anote esses casos de verbos impessoais aqui, tá? Para que vocês não esqueçam mais. Se os verbos que indicam... um detalhe muito importante. Se os verbos que indicam fenômenos naturais estiverem empregados na forma conotativa, ou seja, na linguagem figurada, que é aquela não normal, né? Na sua forma não real, literal, aí sim eles vão poder apresentar sujeito. Como assim? Chover, como a gente sabe, é um verbo impessoal, porque ele é um verbo que indica fenômeno natural. Mas nesse exemplo que está aqui, choveram notícias falsas durante as campanhas políticas, chover aqui não está no seu sentido de cair chuva do céu. Está no sentido de que apareceram muitas notícias falsas. Então, nesse caso, o verbo é chover, mas ele não está no seu sentido real, literal. Por isso, ele apresenta sujeito. O que choveu? Notícias falsas. Certo? Então, muito cuidado, muita atenção aí nesses casos. Amanheci indisposto. É como se fosse dizer acordei indisposto. Mas a gente geralmente utiliza, né? Amanheci alegre, amanheci triste. Então, nesses casos, sim, ele vai apresentar sujeito. No fim do jogo, as torcidas trovejaram vaias. Trovejar é um verbo que indica fenômeno natural em seu sentido literal, mas aqui ele está no seu sentido figural. Trovejaram vaias, né? Gritaram vaias. Nesse sentido aí. Então, aqui só pra gente recapitular, ordem direta e ordem inversa é a relação que o sujeito vai aparecer dentro da oração. Todos assistiram comovidos à notícia do acidente. Então, todos, que é o sujeito que está lá no começo, é a ordem direta. Depois de longa viagem, saíram do avião os passageiros. Quem que saiu do avião depois da longa viagem? Os passageiros. Ele é o sujeito. Olha onde ele foi aparecer. Lá no finalzinho da frase. Então, não pode ser ordem direta. Vai ser ordem inversa. Reclamaram os clientes insatisfeitos. Quem reclamou insatisfeito? Os clientes. Então, ordem inversa, porque ele está bem aí no meio da oração. A aniversariante agradeceu aos convidados. Quem agradeceu ao aniversariante? O sujeito está no começo da frase, ordem direta. Nervosa, Camila subiu ao palco. Camila é o sujeito que está praticando essa ação e ele está no meio, então é ordem inversa. Então é muito simples entender ordem direta e ordem inversa. Basta ver se o sujeito está ou não está logo no começo, antes do predicado. Se ele não estiver, vai ser sempre ordem inversa. E se ele estiver, vai ser ordem direta. O núcleo do sujeito, como a gente já sabe, é aquela palavra mais importante dentro do sujeito, tá? Porque assim como a gente tem o núcleo do sujeito, a gente tem o núcleo do predicado. Então, dentro do sujeito, a palavra mais importante é o núcleo. E dentro do predicado, a palavra mais importante também é o núcleo. Mas a gente ainda não está falando de predicado, vamos nos concentrar aqui no sujeito. Muitos artistas brasileiros expõem. O sujeito é muitos artistas brasileiros, né? Mas a palavra mais importante aqui é artistas.
As pessoas otimistas aproveitam melhor a vida. Quem aproveita melhor a vida? As pessoas otimistas. Esse é o sujeito. Mas o núcleo é apenas pessoas. Nenhum dos atletas foi homenageado. O sujeito é nenhum dos atletas, mas a palavra mais importante é nenhum. Nenhum foi homenageado. Aquelas duas mulheres estavam na reunião. Todo o sujeito é aquelas duas mulheres, mas o núcleo é apenas mulheres. E este é o professor de inglês. O sujeito vai ser apenas professor e não professor de inglês. Tipos de sujeito. Um grupo de estudantes participou do seminário. Quem participou? Um grupo de estudantes. Então aqui o núcleo é somente grupo, por isso que ele é um sujeito simples. Não se sabe de nada sobre ele. Como é que a gente vai identificar o sujeito aqui? Olha só. Se sabe. Lembra daquela regrinha que eu coloquei para vocês? Que a gente usa o verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula se. O se apareceu aqui antes. Sujeito indeterminado. Teatro e cinema são expressões artísticas. Eu estou falando de duas coisas aí. Então eu tenho dois núcleos e por isso esse daí é um sujeito chamado de sujeito composto. Queremos mais sorvete. Dá pra gente identificar quem quer mais sorvete bastando observar o finalzinho desse verbo. Queremos. Quem que quer mais sorvete? Nós. Sujeito oculto, ou sujeito elíptico, ou sujeito desinencial. Chuviscou um pouco hoje. Oração sem sujeito, porque chuviscar é um verbo que indica fenômeno natural. O fenômeno natural não depende de nenhum agente, de nenhum sujeito. Continuando a sintaxe, agora a gente vai falar sobre o predicado, já que nós já vimos os sujeitos. O predicado é o que eu falo sobre o sujeito. O sujeito é o ser de quem eu falo e o predicado é o que eu falo sobre esse sujeito. Então vamos entender aqui como é que ele vai aparecer. Pedro é alto. De quem eu falo é Pedro, então Pedro é sujeito. Mas o que eu falo de Pedro aqui nessa primeira sentença é que ele é alto. Então esse aqui é o predicado dessa oração. Pedro comprou um livro. Estou falando de Pedro ainda nos três casos, tá? Para facilitar. E o que eu falo de Pedro nesse segundo caso é comprou um livro que ele fez. Ele comprou um livro. Então o predicado é isso que está destacado aí de vermelho. E Pedro saiu, que eu estou falando de Pedro aqui agora, que ele saiu. Então o predicado é essa parte que está destacada aí. Somente saiu. Então depende. O tamanho do predicado é sempre aquilo que eu estou declarando, falando, dizendo, informando sobre o sujeito. E a gente já aprendeu o que é o sujeito. O predicado pode se classificar de três formas. Primeiro, predicado verbal, que é aquele que possui como núcleo, olha o núcleo aí de novo, um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. Gente, se você não sabe ou não se lembra o que é um verbo transitivo ou um verbo intransitivo, você precisa urgentemente revisar esse conteúdo. Foi dado lá no 8º ano. Então você precisa revisitar esse conteúdo aí, porque a gente vai precisar dele para entender os tipos de predicado, tá? O verbo transitivo ele precisa de um complemento, o verbo intransitivo não precisa, tá? Só essa dica rapidinho. Vamos lá, uns exemplos. Maria adora doce. Quem é o sujeito? Maria. O que eu tô falando sobre Maria? Que ela adora doces. Então esse é o predicado. Adora doces. Agora, o núcleo. Qual é a palavra mais importante aqui? É o verbo, adora. Maria adora. Ele é um verbo, quem adora, adora algo ou alguém. Portanto, ele é um verbo transitivo. Ele precisa de um complemento. Eu adoro algo ou alguém. E aí, verbo transitivo direto. O que ela adora? Doces. Doces vai ser o objeto direto, tá? Choveu muito hoje. Perceba que quando a gente tem um verbo impessoal, como que indica fenômeno natural, como é o caso de choveu, que está aí no seu sentido literal, normal, choveu. Então, todo isso daqui é o predicado. Não tem sujeito nessa oração. A gente já viu isso. Agora, vamos identificar qual é o tipo de predicado. Se o verbo choveu é um verbo intransitivo, né? Porque eu posso usar só ele, choveu, pronto, acabou. Já está dada a mensagem. Então, ele é um verbo intransitivo e ele funciona aqui como núcleo do predicado. Os estudantes fizeram a tarefa. Os estudantes é o sujeito, o que eles fizeram? A tarefa. Então, fizeram a tarefa é o predicado e o núcleo vai se concentrar ali no verbo fizeram, que é um verbo transitivo direto. Quem faz, faz algo. O que eles fizeram? A tarefa. Então, a tarefa funciona aí como objeto direto.
Anote aí também o transitivo, o verbo, o tipo de predicado verbal. Que agora a gente vai ver um outro tipo de predicado, que é o predicado nominal. Como o próprio nome já está dizendo, o núcleo dele não vai ser um verbo, sim um nome. Então ele é formado basicamente por um verbo de ligação. A gente já sabe os verbos de ligação, basicamente. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, aparecer, andar, nesses sentidos aí. Verbo de ligação mais um predicativo, uma característica do sujeito. Olha só. O menino parecia feliz. O sujeito é o menino, que eu estou dizendo sobre ele é que ele parecia feliz. Olha o verbo parecer. Claramente um verbo de ligação. E o predicativo do sujeito, ou seja, a característica desse sujeito aqui, ó, feliz. Então tá aqui a estrutura toda montada. O sujeito, mais um verbo de ligação, mais um predicativo do sujeito. O sorvete está delicioso. Estou falando do sorvete e o que eu estou falando sobre ele é que ele está delicioso. Então, verbo de ligação, estar, e o predicativo, a característica, delicioso. A notícia é boa. A notícia é o sujeito, o verbo de ligação é, e o predicativo do sujeito é boa. Então, se você tiver aí essa noção de classificar a frase certinho, você vai identificar fácil. Agora, o predicado, verbo nominal. Já apareceu ali embaixo, então vou logo começar a aparecer ali de baixo. O predicado verbo nominal é assim, ó. Ele é formado por um verbo transitivo ou intransitivo, mais o predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto, tá? Agora o predicativo pode ser dos dois. Então, bem aqui já temos um caso. Ela abriu o presente inesperado. Todo esse que está marcado de vermelho é o predicado. O verbo transitivo direto está bem aqui. Abriu. Quem abre, abre algo. O objeto está bem aqui. O presente. E inesperado é uma característica que não é do sujeito. Essa característica é do objeto, presente. Então, inesperado é um predicativo do objeto. Por isso que eu tenho aqui um tipo de predicado verbo nominal. Ele é chamado de verbo nominal porque ele vai ter dois núcleos. Um núcleo é o verbo, tá? E o outro núcleo é o nome. Abriu o presente. Vamos lá para o próximo exemplo. Fernando chegou cansado. O sujeito é Fernando, o predicado é chegou cansado. Nós temos aí um verbo intransitivo, chegou, mas ele tem uma característica do sujeito. Como ele chegou? Cansado. Então, predicativo do sujeito. Por isso, um predicado verbo nominal. Todos observavam aquela cena emocionados. O sujeito é todos, e o que eu estou falando sobre todos é que eles observavam aquela cena emocionados. Então, verbo transitivo direto, observar. Quem observa, observa algo, alguém. O que eles observavam? Aquela cena emocionados. Aquela cena é o objeto direto. E observe que aqui aparece um predicativo do sujeito, uma característica do sujeito. Todos emocionados. Então é bem fácil você considerar que dá para você identificar essas coisas calmamente, tá? Olhando a oração direitinho e separando. Até a próxima aula. Não se esqueça de fazer o seu resumo. Assista essa aula novamente se for necessário. E aí depois a gente vai ter atividades. Até a próxima!